Mateus capítulo 13. Mateus 13, versículo 24 em diante. Está escrito assim: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou a boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? E o dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Agora vai lá para o versículo de número 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, essa é a tua palavra, nesta noite foi lida. Nos ajuda a aplicá-la aos nossos corações. Queremos ouvir tão somente a tua voz. Neutraliza toda a força contrária a esta palavra entrar no nosso coração, para que possamos, ó Deus, aprender um pouco mais contigo. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui uma parábola chamada de parábola do joio e do trigo. Muitas pessoas pregam, às vezes, as parábolas. Eu já quero adiantar aos irmãos que na próxima semana, se o Senhor assim permitir, porque Jesus pregou cerca de 40 parábolas. Eu não vou falar sobre todas as 40, que são muitas, né? A gente vai ficar aqui, bem que não seria ruim, né, se fosse as 40, porque a palavra de Deus ela é muito rica. Mas eu estou pegando algumas principais e alguns pontos mais relevantes para trazer para os irmãos. Mateus foi o evangelista que mais ensinou acerca de parábolas, né? Apesar de que Lucas também ensinou bastante, mas no evangelho de Mateus são mais ou menos 18. Mas semana que vem nós vamos falar sobre a parábola do rico e do Lázaro. É uma parábola muito interessante, traz bastante dúvida e tem gente que precisa ouvir. Nós vamos falar sobre o que acontece com a pessoa depois que ela morre. Então, a parábola do rico e do Lázaro, ela ilustra essa verdade, ela nos ensina essa verdade. Parábola. A parábola é uma história que é contada, ela é contada para transmitir uma verdade. Não importa se ela é uma história inventada, se ela é uma história com base em fatos reais ou se é uma história real. Porque o Oriente Médio, né, que é o contexto da Bíblia, ele não se importa se a história é real ou não. O que importa é a lição que a história traz.
Quando a gente conta a história para criança, a gente no final fala assim: a moral da história é essa. Para o pessoal do Oriente Médio, que é o pessoal aqui dos textos bíblicos, para Jesus, enfim, a ideia é você somente expressar a moral da história. Então não importa se ela é uma história verdadeira ou se é uma história fictícia, o que importa é a lição que essa história está apresentando. Então, parábola é uma história, é uma historinha que é contada para transmitir uma verdade. Então Jesus ele vai nos ensinar a parábola do joio e do trigo. Eu prometi que eu vou terminar um pouquinho mais cedo hoje, porque a gente tem ainda alguma coisa para conversar, mas eu não vou eximir de falar aqui o que está proposto, porque tem muita coisa boa nessa parábola. Nós temos alguns elementos nessa parábola, nessa história. Primeiro, nós temos o semeador, novamente aparecendo, como semana passada nós falamos sobre a parábola do semeador, mas não é a mesma história, é uma história diferente, é outra coisa. Nós temos o semeador, o campo, o trigo, o joio, o inimigo, a colheita e os ceifeiros. São vários elementos. Felizmente, Jesus explicou para os discípulos, nos versículos posteriores, como os irmãos estão vendo aí, que nós lemos, do verso 10 em diante, de Mateus 13. Do verso 36 em diante, a explicação da parábola do trigo e do joio. Graças a Deus que ele explicou, porque algumas coisas ele precisava explicar para a gente entender. Mas antes de pregar sobre o que Jesus ensinou, eu quero contar uma historinha para vocês. Hoje eu vou contar uma parábola. Vocês conhecem a história do demônio que destruiu 2 famílias? Alguém já ouviu essa história? Alguém ouviu essa história? Então preste bem atenção. Certa feita, havia uma família que tinha um jumento muito brabo. E esse jumento estava amarrado num poste. E, já ouviu? E esse jumento amarrado no poste dessa família era um jumento muito brabo, então ele tinha que ficar amarrado. Certa feita, um demônio saiu de noite, desamarrou o jumento e foi embora. De repente, aquele jumento era muito brabo e se soltou e avançou numa criança e matou uma criança. A criança era da família do vizinho. O vizinho, por sua vez, ficou muito, muito irado. Se levantou e foi tirar satisfação com o dono do jumento. E matou o dono do jumento. Por sua vez, o filho do dono do jumento soube que o seu pai havia morrido e foi até o vizinho tirar satisfação com ele, dizendo: por que você matou meu pai? E vingou-se do pai e matou o pai. Que por sua vez tinha uma esposa muito brava também. E foi até a casa do vizinho tirar satisfação com o filho, porque havia matado o marido dela e matou o rapaz. Por fim, para resumir a história, as 2 famílias se mataram, membro por membro da família. E aí, um anjo apareceu para o demônio e falou: você, está vendo o que você fez? Você destruiu 2 famílias. E o demônio olhou para ele e disse: eu não destruí família nenhuma. Eu só desamarrei o jumento. Quem fez foram eles. Eu só desamarrei o jumento. Essa historinha que eu estou contando não está na Bíblia, não é uma história bíblica. Mas ela é uma história que ilustra um pouco da parábola do trigo e do joio. E você vai entender por quê. Jesus explica que o semeador é ele. Ele é o que semeia no campo. Mas o campo não é a igreja, como muita gente pensa e fala: irmãos, aqui dentro da igreja tem o joio e tem o trigo. Não, o campo não é a igreja, o campo é o mundo.
O mundo está falando não o mundo físico, mas o mundo criação, a criação de Deus. O campo é o mundo, é modo geral. No Salmo 24, acho que é o Salmo 24. Abra sua Bíblia aí. Verso 1 e 2. Se a minha memória não está falhando, é o Salmo 24, verso 1 e 2. Quem encontrar, fique de pé que o microfone vai até você para você ler. Isso mesmo, leia, por favor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Obrigado. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, porque ele afirmou, ou seja, ele criou todas as coisas, sendo assim, ele é o dono de todas as coisas. O mundo que jaz no maligno, que João falou, é o sistema mundano. Esse está no maligno. Mas a terra é do Senhor. E ele deu aos homens. Então o campo é o mundo, a terra é do Senhor. A parábola do joio e do trigo também nos traz algumas informações. O campo é o mundo, a semente de trigo são os crentes, a semente de joio são os falsos crentes e as coisas do maligno, aquilo que vem do mal. O inimigo do homem, que é o dono do campo, é Satanás. Jesus explicou. A colheita é o fim dos tempos. Os trabalhadores também são os crentes e os ceifeiros são os anjos. Lutero disse uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte: você não tem culpa se um pássaro voa sobre a sua cabeça, mas você tem culpa se ele faz ninho na sua cabeça. Você não pode evitar que certo tipo de coisa passe pela sua mente. Você não tem como evitar que um pássaro voe pela sua cabeça. Você só tem como evitar que ele faça um ninho na sua cabeça. Então a parábola do joio e do trigo nada mais é do que isso. Essa história é uma história que nos faz compreender como nós devemos agir em situações onde estamos cercados de joio. O que é que nós temos que fazer? E a primeira verdade que a parábola nos ensina é não durma. O dono do campo, os trabalhadores que trabalharam nele, que semearam o trigo, diferentemente da parábola do semeador, tem certeza que o campo é uma boa terra. O que você plantar nesse campo vai dar na história. Então, o que acontece é que há um erro da parte dos trabalhadores porque eles dormem. E na hora que eles dormem, ao invés de fazer um revezamento, de ficar acordado, vamos tomar conta do campo. O campo foi semeado, está virgem, vamos tomar conta. Não, eles dormem. Nisso que dormem, a Bíblia diz que, Jesus contando a historinha, que o inimigo do dono do campo, de noite, fica à espreita. Como ele está vendo que todo mundo está dormindo, ele vai até o campo e começa a semear o joio. O joio nada mais é do que uma espécie de trigo, mas que não tem fruto. Se você olha o trigo e o joio, eles são idênticos, não tem diferença nenhuma. Você olhando, não tem. A diferença é que o joio ele não dá fruto nenhum. E o trigo dá fruto, aquele carocinho que a gente amassa e faz a farinha de trigo. Mas o que eu quero expressar para os irmãos é que o inimigo ele não tem acesso à lavoura a menos que você durma. Ou seja, trazendo para a nossa vida, porque essa parábola você pode aplicar ela por diversas coisas na sua vida. A noite é o momento da dificuldade, é o momento da luta, é o momento da distração, onde o sono vem. E se você dormir, o inimigo vai semear joio no teu campo. E o que eu estou falando, pastor? Quando o senhor está falando, pastor, com relação a dormir. Dormir é dar licença para o inimigo semear dentro daquilo que você estava plantando. Quando você está dormindo, espiritualmente, você está dando legalidade a Satanás
para ele semear no campo em que você estava plantando. Por exemplo, os pais que não dão atenção aos seus filhos, que não prestam atenção em que sites eles acessam, com quem conversam, quem são as pessoas que estão ao redor dele, quem são seus amigos, qual o lugar que ele frequenta. Esses pais estão dormindo. E o inimigo vai semear joio na vida do seu filho. O marido que não elogia sua esposa, não dá atenção para ela, não dá o carinho necessário para ela, não cuida dela, não cuida da sua casa, está dormindo. O inimigo vai semear joio na sua plantação. A esposa que não é esposa integral na vida do seu marido, não é ausente na vida conjugal, não cumpre o papel de esposa, não respeita o seu marido, está dormindo. E o diabo vai semear joio no seu casamento. Você dormiu quando você deveria fazer alguma coisa e não fez. Você dormiu quando você deveria tomar uma atitude e não tomou. Você dorme espiritualmente quando você deveria estar procurando informação para crescer espiritual. Eu já falei aqui e vou repetir. Esse culto, escola dominical, são os cultos que o diabo quer tirar você deles. Porque aqui é ensinado a palavra. E quando você tem a informação, você está munido de saber o que fazer na hora que a coisa aperta para a sua vida. Então, na hora que o sono vier, você vai lembrar dessa palavra e dizer assim, não, esse sono espiritual eu estou repreendendo da minha vida, porque eu sei lidar com o campo de trigo. Mas se você não sabe lidar com o campo de trigo, se você não vem, não tem como. Então, aqui é o lugar onde você vai ser treinado espiritualmente. Eu vejo alguns crentes falando comigo assim, pastor, estou tão fraco, tão desanimado. Você não acha ele num culto de ensino, numa oração na escola dominical, vai ficar desanimado. É consequência. Você está dormindo quando você está permitindo coisas espirituais que são nocivas dentro da sua casa. E aí, meu irmão, o diabo não pode tocar em nós. 1 João 5, 18. Será que é isso? 1 João 5, 18. Fica assim rodando na minha mente assim o versículo. Vamos ver. É esse mesmo. Quem achar aí, uma irmã aí que possa achar aí, leva o... Deixa uma irmã ler agora. 1 João 5, 18. Achou aí, irmã Rosimar? Então fique de pé. Irmã Rosimar já achou ali. Achou primeiro. 1 João 5, 18. Fique de pé, leia. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Versículo 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. É esse versículo aí. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, conserva-se a si mesmo. Não vive na prática do pecado, não tem prazer no pecado, vive em santidade, e a consequência, o maligno não o toca. O diabo não pode tocar em você, irmão, não pode tocar na sua vida, não pode tocar na sua família, não pode tocar na sua finança, não pode tocar no seu ministério, não toca, o diabo não toca. Pastor e Jó foi em outra dispensação, agora o negócio mudou. O diabo não toca. Aquele que é nascido de Deus, que não vive na prática do pecado, que vive em santidade, o diabo não toca. Tem 3 coisinhas antes aí. Nascido de Deus, não vive em pecado, vive em santidade, aí a consequência o diabo não toca. Não toca. Ele não pode encostar. Então o que é que ele faz? Ele fica à espreita, esperando você dormir. Quando você dorme, ele vai semear no campo.
Segunda verdade, as duas sementes são muito parecidas e o crescimento também é muito igual. Se você olhar o joio e o trigo, as sementes são iguaizinhas e crescem. E eu vou dizer para você, cresce. E não adianta quando você acordar, porque você só vai descobrir o que aconteceu depois que você acordar. E na hora que você acorda do sono, dormiu, acordou. Você não vai ver de imediato. Quando começar a crescer o trigo, aí o joio está crescendo no meio, aí a Bíblia diz que os servos tomaram um susto e foram falar com o dono. O senhor não semeou aqui trigo? Eu estou vendo muito... Irmão, a quantidade de joio, pelo que é falado na parábola, com certeza que era pelo menos metade era joio. No mínimo. Que foi visível, foi perceptível. A quantidade foi muito grande. Então eles estavam olhando, a quantidade de joio foi muito grande. E eles diziam, o senhor semeou trigo, mas apareceu joio. O que aconteceu nesse campo? Ou seja, acordaram. Na hora que você acorda, não adianta brigar, não adianta bater de frente, não adianta desesperar. Porque o joio e o trigo são iguais. A diferença... E o que a parábola quer propor é você saber administrar o campo que foi semeado de joio. Daqui a pouco vocês vão entender um mistério aqui. Que eu contei da historinha das duas famílias. Vai crescer tanto o trigo quanto o joio. Se o inimigo plantou, vai crescer. Porque a terra é boa. E o que você tem que fazer? Administrar. E agora, pastor, o que fazer? É o problema da minha geração, principalmente quem tem menos de 30 anos. A geração que tem mais de 30 anos é uma geração forte, porque aprendeu a lidar com frustração, com negativa, aprendeu que a vida é dura, viveu a hiperinflação, ia no mercado, de manhã era um preço, quando saía do mercado já estava outro preço. A incerteza de não saber se vai ter o produto no outro dia para comer ou não. Isso tudo gerou uma geração forte. Estou falando de vocês que têm mais de 30 anos. Agora, nós que temos menos de 30 anos somos uma geração fraca. Por quê? Nós vivemos, já nascemos, já crescemos no plano real, tudo estabilizado, tudo na mão, internet, tudo rápido, tudo fácil, tudo bom. Então, quando a frustração vem, a negativa vem, o problema vem, qual é a tendência? Se desesperar. Não sabe administrar um campo cheio de joio. E aí, qual é a primeira diferença entre o trigo e o joio? A primeira diferença, são duas só. No início é igual. Então, o joio também prega, o joio também ora, o joio também dirige conjunto, o joio pastoreia, o joio está aí. Porque o campo é o mundo. O joio está lá no teu trabalho, o joio também é patrão, o joio também é colega de trabalho, o joio também é colega de escola, de faculdade. Ele está aí, o campo é o mundo. No início é igual. E você não consegue distinguir o que é trigo, o que é joio, o que vem de Deus, o que vem de Satanás. Porque no início é igual. Só que tem um porém. Somente o trigo dá fruto. E aí vem a segunda diferença. Se você pegar a imagem do joio e do trigo na internet, você vai ver que o trigo, ele está curvado. Porque o peso do fruto está na cabeça do trigo. Então o trigo, conforme vai frutificando, ele vai se curvando, ele vai se dobrando. O joio não. O joio ele vai ficando em pé, do jeito que ele está, porque ele é leve, ele não tem fruto. Então você amassa ele, só sai palha, não tem nada. Ele está em pé, ele está em pezinho. Ele não se dobra. O trigo não. O trigo se dobra. E aí vem a aplicação espiritual na vida do crente. Você quer conhecer se é trigo ou se é joio? Na hora que ele começa a dar fruto,
Ele não fica de cabeça em pé, orgulhoso, achando que ele está fazendo alguma coisa. Não, ele vai se dobrando. Quanto mais fruto, mais ele se dobra, mais ele se reconhece, mais ele adora, mais ele vai descendo, mais ele é humilde, mais ele é santo, mais ele é submisso, mais ele ora, mais ele se entrega, mais ele se doa, porque o peso do fruto faz com que o trigo se dobre. O trigo é aquele que está se dobrando na presença de Deus. O joio não se quebra. O trigo se dobra. Você quer conhecer o trigo e o joio? Você vê. Se você vê uma pessoa muito altiva que não se dobra, joio. Muito altiva. Irmãos, eu sou o pastor da igreja, mas não sou o dono da verdade, não. Aqui eu aprendo até com uma criança. Eu aprendo com idoso, eu aprendo com criança, aprendo com irmã, aprendo com jovem, eu aprendo com todo mundo. Pastor é uma ovelha tirada do meio das ovelhas, eu não sou o dono da verdade. Eu me preparei para estar aqui. Estudei e Deus me chamou. Mas não quer dizer que eu sou o dono da verdade. Eu aprendo todos os dias um pouquinho. Porque eu sou trigo. Graças a Deus eu ainda consigo me dobrar. O trigo serve. O trigo alimenta. O trigo tem alguma coisa de Deus na vida para proporcionar para o outro. O alimento mais antigo que existe é o pão, sabia? É o trigo amassado com seus grãos. A primeira planta a ser plantada como agricultura, sabe qual foi? O trigo. O trigo é o alimento mais antigo, porque o trigo dá pão, o pão sustenta. Você pode fazer o que quiser, mas na hora que você dá vontade de comer um pãozinho, você come aquele pãozinho vai te sustentar. Pode ser feito com trigo, água e fermento, não tem problema, ou até sem fermento. Mas o trigo vai te sustentar, porque o trigo é alimento, é fruto, é sustento. O crente que é trigo, ele está sendo alimentado pelo céu e ele também proporciona algo de Deus para os outros. Você tem algo de Deus na sua vida para proporcionar para alguém. Você é trigo. Essa é a segunda diferença. E a terceira verdade, já vou concluir daqui a pouco. Diga comigo assim: o meu amor pelo trigo deve ser maior que o meu ódio pelo joio. Essa é a grande verdade da parábola. Aqui está o ponto principal. E aí vocês vão entender o que eu contei aquela historinha do jumento amarrado. O diabo não pode tocar no seu campo. Não pode tocar em você. Mas ele semeia o joio. Ele vai lá e solta o burro. Solta o jumento. Ele quer que você se descontrole e destrua o trigo por causa do joio. O que os servos fazem assim que eles constatam que a plantação... O joio, irmãos, o joio, ele não é uma planta nociva para o trigo, ele não faz mal para o trigo. Mas na hora que ele vai se enraizando, a raiz dele se junta, se embola com a raiz do trigo, lá debaixo da terra. Então, se você arranca e puxa um feixe de joio, vai vir trigo, vai ter prejuízo, porque vai vir trigo no meio. Então, o que é a situação quando você vê um campo de trigo cheio de joio? Você tem duas opções. A primeira opção, você pode ser um louco, agir como um louco e destruir o campo todinho de trigo por causa do joio. E a segunda opção é aguardar o tempo da colheita. Você só tem duas opções. Eu estou dizendo isso aqui porque Deus está descortinando verdades espirituais aqui essa noite.
Coisas que você não entendia, hoje, na sua vida espiritual, você vai passar a entender por causa dessa palavra. É o que Jesus falou que eu estou transmitindo para você. Não sou eu, é o que Jesus falou. Por isso que é importante o culto de ensino da palavra. Mas presta bem atenção. O joio foi semeado pelo diabo no campo. Mas o campo ainda é de Deus. O trigo ainda é de Deus. Diga comigo assim: por causa do joio, não se destrói a lavoura. Porque o que o diabo quer é que você, por causa do joio, comece a arrancar tudo que você fez. Quer dizer, o inimigo não plantou o joio porque por causa de outra coisa, não. Ele só plantou o joio porque ele quer te confundir. Ele plantou o joio para que você destrua o campo com as suas próprias mãos. Entenda bem o que Deus está falando aqui essa noite. A estratégia do diabo é fazer com que você se desespere e destrua toda a sua lavoura de trigo por causa do joio. Então ele não vai pegar a faca e matar uma família e a outra da historinha. Ele vai soltar o jumento. Ele não vai destruir o campo de trigo porque ele não consegue. Ele vai semear o joio. Você é que vai, com as suas mãos, destruir o campo de trigo. Pastor, explica isso melhor. O diabo não vai sair do grupo do WhatsApp da família depois de ter falado um monte de besteira. Ele vai semear o joio para você sair. O diabo não vai causar contenda no grupo, no conjunto das irmãs, dos irmãos, do jovem, o que quer que seja. Para ele sair, ele vai criar situações, ele vai semear joios para que você mesmo crie a contenda. O diabo não vai sair dos projetos de Deus. Ele vai semear ideias para você desistir dos projetos de Deus. O diabo não vai entrar nos sites pornográficos. Ele vai semear na sua mente o desejo de você entrar no site. O diabo não vai entregar tudo e fazer com que ele perca tudo, porque ele não tem nada a perder. Ele vai semear o joio para que você destrua com as suas mãos o campo de trigo. Quando você olhar aquele monte de joio crescendo junto com o trigo, você se desespera. Ah, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Então eu vou colher tudo porque vai dar tudo errado. Aí começa a colher e começa a arrebentar com a sua lavoura. Você mesmo destruindo aquilo que você projetou, aquilo que você sonhou, aquilo que você plantou. Essa é a estratégia do diabo, essa é a mensagem da parábola. Ele quer que você perca a cabeça e destrua aquilo que Deus colocou na sua mão por causa do joio que ele semeou. Ele vai semear as ideias. Cabe a você filtrar. Quando você ouvir uma ideia dessa, uma fofoquinha dessa, uma historinha dessa, uma coisinha dessa, opa, isso é semente de joio querendo destruir o campo de trigo, querendo destruir o conjunto, querendo destruir a igreja, querendo destruir a harmonia na minha família, querendo destruir a harmonia no meu trabalho. Sai pra lá, joio, eu estou acordado. Aqui você não vai semear esse joio, Satanás. Não é Satanás que vai fazer. Ele quer que você faça o trabalho dele. Ele quer que você destrua o campo. E agora eu vou concluir. Pastor, eu dormi. E agora? Dormir não é pecado. É falta de vigilância. Mas acontece. Todos nós temos um pouquinho de joio plantado em alguma área da nossa vida, porque a gente dormiu em alguma coisa. Em algum momento espiritual, você pode ter dormido em algum momento. E o inimigo com certeza plantou um joiozinho na hora que você dormiu. E agora, pastor, o que eu faço? Não precisa jogar tudo fora, porque o diabo destruiu, semeou na sua lavoura. Olhe para o trigo.
Ame o trigo. Ame o trigo mais do que o joio. Preste atenção. Ame o trigo mais do que o joio. O joio provoca, mas você tem que amar mais o trigo do que ter ódio pelo joio. Ame o trigo. Espere o tempo da colheita. A lavoura não é perfeita, o campo não é perfeito, mas ele ainda está de pé, porque ele pertence a Deus. Olhe para o que você semeou. Existem sonhos, projetos, frutos, tudo isso no meio do joio. Então você vai descartar tudo que Deus fez, tudo que você projetou, tudo que você sonhou, tudo que você pensou por causa do joio? Não! No conjunto, tem trigo e tem joio, não joga o trigo fora por causa do joio. Deixa o joio com Deus. Na igreja tem joio, não vou jogar o trigo por causa do joio, não, deixa o joio com Deus. No teu trabalho tem joio, deixa o joio, vai trabalhando com trigo, espera o tempo da colheita. A hora certa Deus vai chegar e vai arrancar o joio, deixa Deus trabalhar. Você não pode perder aquilo que você investiu, aquilo que você orou, aquilo que você projetou, aquilo que você sonhou, aquilo que você desejou, o fruto do trigo por causa do joio. Não, irmão, deixa o joio com Deus. Deus é que sabe o tempo certo de colher, sem maltratar o trigo. Vai chegar o tempo da colheita na sua vida, na minha vida. Vai chegar o tempo de Deus fazer. Então, o problema que você tem não é o campo, não é o trigo, não são os trabalhadores, não são as sementes. O problema que você tem é só o joio. Deixa o joio com Deus. O problema é só o joio. Está tudo certo, o problema é só o joio. Deixa essa partezinha com Deus, porque Ele sabe tratar do joio. O Senhor conhece os que são seus. E os que são seus, Jesus disse, eu sei quem são as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz quando eu falo com elas. O Senhor conhece quem é dele, quem não é, sabe o que é dele, o que não é, sabe como tratar dele, sabe como tratar do teu campo. Então deixa quietinho como se estivesse nada acontecendo. Não se desespera, não se entrega a Satanás, porque ele só solta o jumento, ele só semeia o joio. Cabe a você perder a cabeça ou mantê-la no lugar para conseguir administrar a situação. Mas se você conseguir administrar a lavoura que Deus colocou na tua mão, pode ter certeza que ela vai frutificar e os frutos virão e o nome do Senhor será glorificado. Diga comigo assim, o meu problema é só o joio. Diga assim, mas o joio está na mão de Deus. Pega assim a sua mãozinha assim, ó. Forminha assim de conchinha assim, ó. Olha para ela assim, se der para pegar as duas, pega as duas. Olha para as duas mãos, olha para suas duas mãos aí. É nessas mãos que Deus colocou um campo de trigo. E Satanás semeou joio. Mas agora você vai fazer o seguinte, joga para cima assim para Deus assim, ó. Fala assim, ó, joga para Deus assim, Senhor, tá nas tuas mãos aqui, ó. Tá nas tuas mãos meu campo, ó. Tá nas tuas mãos meu campo. O Senhor sabe onde é que tem joio, onde é que tem trigo. Então começa a tratar, Jesus. Começa a entregar para ele. Senhor, está nas tuas mãos. Ó. Não se preocupa com o joio, que não é para você se preocupar com o joio. É para você se preocupar com o trigo. Deus te deu na sua mão. Vai fazendo, porque Deus vai fazer prosperar. Vai fazer crescer. Vai fazer frutificar. Deixa o joio com ele. Ele vai tratar.
Não desespera, não perde o controle. É isso que o diabo quer. O diabo quer que você mate o trigo por causa do joio que ele semeou. Mas continua cuidando daquilo que Deus te deu, porque vai frutificar e crescer. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida e na minha vida. Receba essa palavra e a presença de Deus te renova nesta noite. Levante a sua mão e fale em línguas estranhas e seja renovado nesta noite pelo poder desta palavra, porque o joio não vai vencer o trigo. Jesus vai dar jeito nesse campo. Alabaragashuri andaralabacandaralabaia. Andaralabasuri andaracandaralavasuri andaralabaia. Andaracalabasuri andaralabasuri andaralabaia. O campo ainda é de Deus, ele ainda tem um dono. O que foi semeado não vai se perder por causa de joio. Deus vai guardar a tua vida, a tua casa, a tua família. Daqui para frente não durma mais. Daqui para frente toma o energético do céu. Se mantenha acordado, não durma mais, não deixe o inimigo semear mais joio na tua vida, na tua empresa, na tua família, no teu trabalho, na tua vida ministerial. Daqui para frente você dormiu no passado, não tem mais o que fazer. O que passou, passou. O joio está na mão de Deus. Agora o que você tem que fazer é daqui para frente, é se manter acordado, meu irmão. Se manter vigilante, minha irmã. Orai, vigiai, cuidai. Se manter acordado. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vai se mantendo na vigilância. O que passou, passou. Ah, estão falando mal de mim. Deixa eu falar mal, você é joio, deixa eu falar. Tem problema não, na hora certa Jesus vai acertar a conta com o joio. O seu negócio é com o trigo. Seu negócio é com o trigo. Aleluia. Graças a Deus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.